Fala, tá, como é que tá? Começando a análise do nosso último jogo do Flamengo aí. Vou tentar fazer a análise igual eu fiz as últimas aí, bem rápido, pra todo mundo conseguir assistir aí, o mais rápido possível pra gente entrar em Corinthians já. Falando do jogo em si, um pouco antes de começar aqui as jogadas, eu acredito que a gente montou um bom gameplay pro jogo, assim. Eles não mudaram do que eles fizeram. Eu acho que a gente só não conseguiu chamar as coisas na hora certa, a gente não conseguiu executar algumas coisas também quando momentos cruciais teoricamente do jogo ali. E eu acho que isso resultou nessa derrota nossa aí. Mas não quer dizer que não tem coisas a melhorar, certo? Obviamente tem, e eu quero tentar mostrar aqui algumas dessas coisas pra gente aprender, tá ligado? Porque é um jogo de alto nível. Ajustes vão ser feitos defensivamente, jogadores vão explorar questões técnicas ou táticas, então é esse tipo de jogo que teve agora, a gente vai ter daqui pra frente, assim. E na verdade é esse tipo de jogo que deveria ter sempre, assim. Porque é um jogo realmente de um alto nível, tá ligado? Às vezes alguém vai errar e às vezes alguém vai perder só. Não quer dizer que uma pessoa errou, certo? Não quer dizer que um L quis errar no bloqueio ou usou alguma técnica errada ou taticamente estava errado. Simplesmente alguém defensivo fez algo muito bom, uma jogada muito boa. E isso é futebol americano de alto nível, tá ligado? Pra nós no Brasil, obviamente. Enfim, só pra gente não achar que sempre a gente tá errado em alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá, começando com o OL aqui, e principalmente os tackles aqui em relação à proteção de passe, né? A gente teve bastante dificuldade em bloquear tanto o Joe como o Dennis, que é o 7-4, né? E eu vou tentar ajudar aqui, tá ligado? É algo que a gente treina normal, sempre treinou, assim, mas é algo que a gente teve muita dificuldade nesse jogo, assim, e vamos ver se a gente consegue explicar um pouco melhor e executar nos treinos e daqui pra frente, né? Então a gente acabou sempre, enfim, nesse jogo perdendo muito interno, nesse caso aqui o Batata perdendo contra um instante interno do Joe. Na outra jogada, aqui o Mano Paulo acabando lidando com um spin interno. Não, desculpa, era o Batata. Lidando com esse instante interno de novo do Joe aqui. E é o mesmo tipo de jogada, certo? Isso aconteceu dos dois lados, tanto com o left tackle como com o right tackle também. Aqui o Dennis indo interno aqui no monopólio também, fazendo um spin e no interno. Esses tipos de jogadas, esse tipo de instante interno, né, que são instantes onde o defensive end tá setando tá fazendo o tackle, fazer os kick steps para depois atacar interno na jogada. Né? Esse tipo de instante acontece porque nós estamos dando para o defensive end dois lados para ir, assim. Quando a gente está falando de relacionamento de tackle com o defensive end, né? O defensive end normalmente ele joga um gap, né? Então ele está jogando gap C, basicamente. Então seria qualquer rush que ele vai fazer que não seja interno, algum tipo de troca de gap, ele está fazendo no gap C, tá ligado? Então é meio que a nossa relação tem que ser sempre de dar o gap, só um lado para ir para ele, né? O modo que a gente está fazendo os kick steps, a gente até comentei com vocês no próprio grupo da OL, né? E a gente tentou treinar para isso. Que esse tipo de defensive ends que a gente vai enfrentar, que são defensive ends que são rushers, realmente são caras rápidos, não adianta a gente espaçar o pocket, tá ligado? Não adianta a gente buscar ele, não é isso que a gente quer setar o pocket verticalmente, né? Então o nosso kickstep tem que ser mais vertical e menos horizontal. Aqui a gente está dando, olha a distância que a gente acaba criando do guard, né, que seria do Billy, pro mano P aqui, certo? Você está dando tanto o gap B como o gap C. Se ele quiser continuar o rush externo a ele faz o hip dele em si, continua indo. Se ele quiser interno, ele também pode, porque tem um espaço grande interno ainda na jogada. Não tem nada a ver com o slide, tem a ver com o tamanho de linha mesmo que ele tem, o gap em si. Então a gente acaba tipo, dando para ele isso daqui, tá ligado? Pelo nosso kickstep mesmo. Aqui nesse outro lance que eu mostrei anteriormente, aqui fica até um pouco claro, assim, de onde o Batata está saindo, né, para onde o DE está aqui. Então o kickstep ele é muito horizontal, né? Então esse kickstep sendo horizontal, olha o tamanho do gap que ele acaba abrindo. Né? Ele não é um kickstep vertical. Ele não está indo para trás aqui nesse ângulo de 70 graus, né? Ele está indo tipo em horizontal ali, né? Tipo, realmente ele não perdeu uma jarda nesses três kicks que acabou dando aqui, certo? Isso que a gente fez aqui, ó. Na hora que um está frontal ao outro, então o Joe pode continuar indo fazer o rush externo dele, certo? E se ele for baixo e a gente não conseguir fazer um bom punch nele, ele vai conseguir ainda, ele pode conseguir, né, óbvio.
mas a gente coloca o nosso corpo numa posição horrível pra jogar insides, tá ligado? Pra fazer qualquer instante interno. E pra ele em si, em relação a jogo aéreo, isso faz muita diferença, tá ligado? Porque ele simplesmente ele não precisa ter um instante pra interno, ele pode, tipo, setar o tackle pra fora, já que ele não tá indo vertical. Ele pode setar o tackle horizontal e interno, que foi o que eles fizeram muito nesse jogo, tá ligado? Então, a gente entender que esses nossos kicksteps, principalmente contra defensive end que são rápidos, eles precisam ser mais vertical do que horizontal, certo? A gente não quer espaçar tanto o pocket assim, a gente quer que o pocket seja profundo, que o quarterback consiga entrar dentro do pocket caso necessário. Que foi o que a gente comentou, pô, a gente vai lidar com esses caras, então a gente não pode deixar esses caras no fundo do pocket, certo? Quando estiver fazendo esse rush, entrarem, a gente tem que continuar bloqueando eles. E não horizontal, abrindo esse pocket para dar esses stands internos que a gente tá dando os dois gaps para eles entrarem. Ainda falando de OL aqui, só para a gente finalizar o setor, em relação ao jogo corrido, né? Então a primeira corrida é um outside zone aqui, então o lado esquerdo com Batata e Marcão, né? Isso aconteceu já no outro jogo também, a gente tentou falar, mas tipo, mais acho que o Marcão tem que entender isso, né? Tipo, a gente tá lidando com um combo, que é um defensive end que vai até o linebacker do play side, tá ligado? Então, mano, o Batata tá contando que esse combo vai acontecer. Se esse pô acontece, esse tipo, que não existe no nosso playbook, tá ligado? É tipo, mano, é um cara desbloqueado. Porque o left tackle e left guard tem defensive end até linebacker de play side, que é esse cara aqui. Que tá aqui. Tipo, uma posição ótima pra gente bloquear, tá ligado? O Marcão dá a volta por trás, ele não vai bloquear ninguém. Não tem ninguém pra ele bloquear. Tipo, não tem ninguém, mas ao mesmo tempo tem um cara que o Batata deixou pro Marcão bloquear e o cara do combo que tá aqui. Os dois caras livres pra dar o tackle, tá ligado? Tipo, é básico isso, mano. A gente não pode errar isso e a gente vem falando isso já há muito tempo, mano. Combo de play side, tipo, antigamente o tackle colava no cara dele e não soltava, né? Então, nesse caso, o Batata tá fazendo o trampo dele, mano. Fez o scoot step, tomou o cara, tipo, pronto, deixou o braço largo pro Marcão tomar o cara e a gente, mano, tá metendo freestyle por trás, mano. A gente deveria estar bloqueando esse combo até o linebacker, só. Só. E a gente não conseguiu fazer isso. Aqui falando de combo ainda de backside da jogada, né? Mas acho que vale pros dois, tá ligado? É uma inside zone agora pra nós. E vou pensar como Billy e Mano P aqui no backside. Mano, a gente tem um combo nesse cara, nesse defensive tackle, e a gente tem o linebacker do backside, que é esse carinha aqui, 53, pronto. Meio que acabou, assim, porque esse cara é uma inside zone e esse cara tá aqui no ombro interno do Billy, então já era, mano, ele vai tomar esse cara e aqui esses caras no play side eles têm um contra um, o Caixa tem um contra um nesse cara e o Marcão tá, tipo, pronto para o play side, né? Porque se o cara tá frontal ao Caixa, no shade dele que seja ali, tipo, pronto, acabou, tá ligado? Então é tipo, meio que identificação de como, tá ligado? E a gente vem vacilando isso faz tempo, o Billy acaba indo no play side, se fosse uma outside zone, tá ligado? Eu até entendo, tá ligado? Entendo não, estaria certo, tá ligado? Ir pro play side e tomar esse cara. Mas como inside zone indo pra esquerda, ele tem que fazer o high leg e o Mano P tem que tomar esse cara, né? Senão vira outside zone. Tipo, virou uma tipo outside zone ainda. O Marcão fazendo um pull por trás. Sei lá, se isso for chamada de outside zone, tá ligado? Assim, não existe essa chamada de outside zone, tá ligado? Ainda mais o B-back cortando, não existe essa chamada. Mas caso isso for um outside zone, tipo, enfim, tá errado, né? Tô supondo que deveria ser uma inside zone, né? Até pela que o Marcão tá fazendo ali no play side, tá achando errado até. Foda. Mas enfim, se fosse uma inside zone, então esse combo deveria vir até aqui. Puta que pariu. Falando de receivers agora, algumas rotas que a gente correu errado, assim, eu não vou dizer que não foi um jogo consistente, eu acho que a gente teve alguns drops durante o jogo e alguns catches contestados, melhor do que drops em si, que nós não conseguimos colocar a bola, né? Então, assim, é o que eu falei no início do vídeo, é um jogo de alto nível, né? No FABR pelo menos. Então, tipo, isso vai acontecer e, tipo, se a gente não conseguir catch contestado, a gente não vai conseguir andar, fazer TD, não vai conseguir andar o campo, né? Mas vamos lá, falando de rotas aqui, em relação a post, eu JP correu umas 4 posts cagadas nesse jogo inteiro e fudeu vários conceitos. Tipo, a post ela tem que fazer a post, no post, tá ligado? Então tipo, teve o release e tipo, mano, a post, tipo, tipo, aqui nem cruzou a hash, mano. Tipo, não sei, tá ligado? Tipo, ela deve estar indo, tipo, a dig foi maior que essa post. Sei lá, não sei se errou, ia fazer a dig, não era nem pra fazer a post.
enfim, não sei. Mas caso isso for uma rota post, mano, ela primeiro tem que acelerar, tá ligado? Ela tem que simplesmente atacar o poste, mano, antes da hash. Ela não tem que cruzar o campo igual tentou cruzar aqui o JP, ou se é que tentou fazer o post mesmo, né? Nem era também. Ah, aqui falando de Shallow ainda, tô falando porque o Jesus errou de novo essa rota e tá tendo alguns espasmos, assim, que não tá legal, mano, tipo, de querer ficar livre, tá ligado? Não tem essa coisa, que você fica livre em rap, mano. O resto é tipo, mano, você vai criar stem no início da rota, você vai criar decepção no topo da rota, tá ligado? Você tá criando uma follow, mano, você vai tacar o DI reto, tá ligado? Essa parada, tipo, é o tipo de janela que a gente acaba fechando, como quase fechou no final, e fechou agora por motivo nenhum, velho. A gente deveria estar aqui, ó, na linha aqui, certo? Ó, trazendo esses caras e não, tipo, deixando o cara no meio do campo, porque a gente tá correndo uma shallow de 3 4 yards, sei lá. Tipo, não tem que ficar livre em shallow, principalmente, velho. Só corre ela, mano. Aqui na Red Zone, já no final do jogo, já também falando de receivers ainda, a gente tem uma chamada de slant flat, né? Então, acho que é mental, né? Porque o Cielo corre uma bench e o Domingos corre uma slant de um passo, tá ligado? Os dois se batem. Deveria ser touchdown na flat mesmo, deveria ou na slant, que seja. Mas, tipo, é o tipo de coisa que a gente não tem que ver, né? Tipo, é um sinal fácil pra nós, não importa, mas o jogo falta 3 segundos. Tipo, mano, só joga, não desiste só. Snap alto, aconteceu algumas vezes durante o jogo. Infelizmente, acaba tirando todo o time. Mas, tipo, mano, esse tipo de coisa não pode acontecer, tá ligado? Na red zone, não pode acontecer. Mano. Falando agora de up, mais em relação a quarterback, tá ligado? Porque as ups que a gente chamou em campo, todas que tiveram a chamada correta e o RPO deveria ter acontecido, ou pelo menos ter sido lido, a gente nem tava dando o cara certo, né? Então aqui é um outside zone com um big goal, né? Então tipo, a gente tá vendo, olhando o backside da jogada, sendo que a gente deveria estar vendo a nossa chave. Tipo, a gente tá nem olhando pra ele. E tipo, pronto, era um passe ali no meio do campo, tá ligado? Exatamente como a gente fez o training camp inteiro, ou como a gente treinou pra esse jogo também. Só que a gente não tava lendo a chave, tá ligado? A gente não tava lendo a chave. Isso foi até falta nessa jogada de alguma coisa. Mas enfim, a gente não tava lendo o que a gente deveria estar fazendo em campo, mano. E isso aconteceu aqui até na próxima jogada, que era uma B-Jet, então tipo, mesma coisa, né? É uma inside zone com um B-Jet, certo? RPO em cima do B-Back. Qual é o nosso defensor-chave? É esse carinha aqui, certo? O flat defender é esse cara. Então, tipo, mano, ele já tá em posição desfavorável, já, certo? Igual a gente estudou, igual a gente previa. E, tipo, aconteceu a jogada, pronto. O time está livre, velho. O time está livre. Só que, tipo, o nosso olho tá identificando, tipo, o 5-6, tá ligado? Ele tá fazendo outra coisa, mano. Então, tipo, erros mentais, assim, no momento crucial, velho. A gente acabar de interceptar uma bola, a gente poderia ter, tipo, uma big play já na big goal. A gente poderia ter saído dali agora com a B-Jet. E, tipo, a gente não executou, tá ligado? A gente não viu as coisas certas, assim. O olhar certo, a mesma coisa aconteceu na Red Zone, na chamada que a gente teve a B-Jet também, a única que a gente conseguiu chamar certo. As outras foram todas erradas. Mas tinha também B-Jet e a gente não leu o cara certo também. Então é só preparo, tá ligado? É preparo. Eu não senti que estava preparado pra isso, assim. A gente não tava... Não é que não sou errado, mas que, tipo, não leu o cara certo, mano. Não leu o cara certo. Então tipo... não tem como finalizar o drive assim, não tem como sair dessa posição assim, tá ligado? Então é o mental, não o mental de descontrolado, é o mental de foco, né? Então é coisa que a gente precisa acertar nos próximos jogos, certo? É isso, então um abraço, amo vocês.